Então, meus queridos, deixar-vos só um abraço para todos, dizer que temos saudades vossas, de estarmos juntos, mas infelizmente, ou seja, achamos que devíamos, pelo menos mais um domingo, ter alguma separação para que possamos passar esta fase de pico de pandemia. Mas sem mais demora, vamos dar início àquilo que interessa realmente, que é a palavra que Deus tem para falar connosco. Então estamos no início do ano, sempre uma data em que muita gente faz muitos planos, muita expectativa, o que é que vai mudar, o que é que nós conseguimos fazer diferente do ano anterior. E eu terminei o meu ano, especificamente, em estado de ansiedade, a pensar no ano a seguir, a dizer assim, eu estou desgraçado para o próximo ano, não sei o que é que vou fazer à minha vida. E então, mas Deus acalmou o meu coração e deu-me uma escritura em Salmos 130, que eu gostava que vocês abrissem, e que falou bastante ao meu coração. Nós todos passamos por apertos e aflições e momentos de mais stress ou menos stress, ou com mais coisas para fazer ou menos coisas, mas Deus falou nestes pensamentos que eu estava a ter, como é que vai ser o próximo ano, a planear, ou seja, o que é que temos pela frente, e às tantas páginas, aquilo que nós vemos à nossa frente, a montanha é tão grande e são tantas montanhas para ultrapassar que nós começamos a ficar reticentes na caminhada. E então diz assim, vamos ler o capítulo todo, mas depois o que interessa mesmo a partir do 5. Mas eu vou ler o capítulo todo, que é pouquinho. Então diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, e estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, resistasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. E agora, a partir daqui, vem a parte muito importante para esta pregação. Diz: espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? Então, a partir do versículo 5, Deus começou a falar ao meu coração e disse: espera no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. E depois no versículo 7 diz: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. O que é que Deus falou comigo então? Neste ano é sempre normal nós pormos os nossos planos, as nossas expectativas, aquilo que nós vemos pela frente. Este ano eu vou emagrecer, este ano eu vou vingar no trabalho, este ano eu vou casar, este ano eu vou começar a namorar, este ano eu vou. E nós fazemos uma montanha de planos, uma montanha de perspectivas e expectativas que temos, que não são más, não vou dizer que estão erradas de todo, é legítimo, nós podemos las ter, podemos ansiar, podemos planear, podemos querer, mas nunca esquecendo aquilo que realmente é importante e aquilo que faz parte do nosso ser dia após dia e que muitas vezes o inimigo nos tem feito esquecer, que é de quem somos este ano. Quem é que nós somos? Quem é que nós fomos o ano passado? Filhos do Deus Altíssimo. Quem é que vamos ser no próximo ano? Continuamos a ser filhos do Deus Altíssimo. E então a nossa esperança, os nossos anseios têm que ser apontados e depositados sempre naquilo que é eterno, naquilo que é imperecível, nas coisas do reino. E nós estamos a preparar, como o Lino disse, várias... não é mudanças, mas uma perspectiva e uma visão para o futuro que vai trazer, acho que bênção para muita gente, bênção para a igreja, para nós, como corpo, como unidade em Cristo. E então, quais são os planos que nós fizemos como filhos de Deus para o próximo ano?
Qual é a nossa expectativa? Não pessoal, não carnal, não mundana, mas em relação ao reino. O que é que nós queremos alcançar? Qual é a nossa esperança no próximo ano? Qual é a tua esperança para o teu crescimento espiritual, para a tua maturidade espiritual, para alcançar aquilo que Deus colocou na tua vida? Já pensaram sobre isso? Deixem ver aqui as carinhas. Alguém pensou? Alguém planeou? Alguém imaginou, Senhor, o que é que tu tens para mim? De que forma vais firmar os meus passos? É importante, não é? Então, esperança é o quê? É ter convicção da realidade de algo que nós aguardamos. Esperança significa confiança, expectativa, perspectiva. Na Bíblia, a palavra esperança traduz vários termos hebraicos e gregos que transmitem exatamente esse sentido de confiança, de expectativa. Este tipo de aplicação pode ser visto claramente nas palavras do salmista, como nós já lemos. Quando ele diz, espero no Senhor com todo o meu ser. Nós conseguimos perceber o que é que realmente significam estas palavras. No versículo 5, Salmo 130, diz, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Muitas das vezes nós estamos na expectativa que Deus venha com um raio, um trovão, mudar completamente a nossa vida e nos venha puxar pelas orelhas e puxar-nos para o caminho certo. E nós temos uma coisa em nosso poder que Ele nos deixou, que foi pago com o sangue de muitos crentes, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, palavra sagrada, a palavra inspirada pelo Espírito Santo. E é nessa palavra, no conhecimento da palavra de Deus e no crescimento em intimidade com Jesus Cristo, que nós devemos depositar a nossa esperança, os nossos anseios, procurar embrenhar-nos na palavra, conhecer o que está escrito. E a palavra que Deus dá é a corda, que é outro dos termos que pode ser tirado de uma palavra hebraica, não vamos agora entrar nessa parte, mas que traduz esperança como corda, como âncora. Ou seja, a palavra de Deus deve ser a âncora, a corda a que nós nos agarramos para termos esta esperança ativa, esta expectativa permanente nas nossas vidas. Nós não sabemos o que é que nos pode reservar o dia da manhã, a aflição que poderá vir, ou a grande bênção que poderá vir, mas a nossa esperança não está posto naquilo que nós vamos receber, mas está posto em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que nos trouxe redenção e nos remiu para todo sempre. Na certeza que somos salvos, na certeza que somos chamados filhos de Deus Altíssimo. E isso traz-nos uma confiança extraordinária. Como eu estava a dizer, a palavra de Deus é a corda onde nos podemos agarrar nos momentos mais inseguros. Sempre que a dúvida ou as perguntas vêm à nossa mente, sempre que tenhamos de tomar decisões, a palavra de Deus está ao nosso alcance. Lembrem-se do que Jesus fez quando foi tentado por Satanás. Ele disse várias vezes a Satanás, porque está escrito. Sempre quando Satanás queria meter Jesus entre a espada e a parede para o enganar, Jesus disse, porque está escrito. E depois dessa declaração, nós vemos que o salmista também, ou melhor, Jesus, porque disse, porque está escrito, porque conhecia, porque estava completamente à vontade com a palavra e conhecedor da palavra, era uma arma de arremesso, uma certeza nas decisões e da forma como tinha que falar e agir no dia a dia. Eu não sei como é que é convosco, mas sempre que nós temos que tomar decisões menos importantes ou mais importantes, e sobretudo as mais importantes é que nos trazem mais aflição, quem é que se sente inseguro? Sou eu? Ou vocês também se sentem? Nós não sabemos, é humano. Eu estou aqui a correr os slides para ver, senão só vejo meia dúzia de pessoas.
É normal nós não termos certeza. Nós não somos conhecedores do futuro nem da verdade total, mas somos e podemos ser conhecedores da palavra de Deus. Será das maiores fontes de sabedoria e de certeza, esta corda que eu vos falei, que nós temos hoje em dia. E se calhar o maior engano que nós recebemos e nós abraçamos será não ter esperança nesta palavra que Ele nos deu. Não agarrar com unhas e dentes aquilo que está escrito e os ensinamentos que Jesus trouxe. Amém? Vocês acreditam? Outra parte que o salmista diz no versículo 7 tem: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Quando nós, porventura, sentimos acusados ou julgados ou perseguidos, nós temos que nos lembrar que nele nós temos uma fonte de amor leal, permanente e imutável. E nele há plena redenção através do seu Filho amado Jesus Cristo. E se nós conseguirmos agarrar estes conceitos e esta base com toda a certeza e toda a confiança, nós vamos ver a nossa vida espiritual explodir, crescer de uma forma incomparável e amadurecermos de uma forma incomparável. Nele há esperança. O conceito de esperança é desde então transversal a todo o Novo Testamento. Ele trouxe essa redenção através de Cristo. E nele aprendemos que a esperança do cristão é só uma. É Cristo Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Essa esperança reside com o nosso Deus. E assim ele é chamado o Deus da esperança. E vocês podem ver em Romanos 15:13 e 1 de Pedro 1:21. Não vou ler as passagens todas, porque senão, pronto, são muitas passagens que tenho. Deus elegeu para si mesmo um povo ainda antes de qualquer um de nós termos sido formados. E no tempo oportuno ele fez algo maravilhoso. Foi dar o seu Filho amado pelo mundo para redimir o mundo, e com ele algo que mudou a minha vida e de certeza que impactou e mudou as vossas vidas, que é o Evangelho de Cristo, do qual nós jamais nos devemos envergonhar e o devemos conhecer aprofundadamente. Por isso, a esperança que nós temos em Cristo está ligada intimamente com uma coisa chamada fé. Fé no Filho de Deus. O passo que nós damos quando acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, traz-nos esta esperança e esta confiança. O escritor aos Hebreus escreve que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem é que aguarda o retorno de Cristo? Amém? Nós não sabemos quando é, sabemos se é amanhã, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Não há uma data escrita, nem ele sabe, como diz as Escrituras. Mas esta é a esperança que nós aguardamos, as coisas que não se veem ainda, aquilo que não vês. Se nós temos alguma margem para dúvida se somos maduros ou não, se somos sábios ou não aos olhos de Deus, esta é a fé que nós temos que depositar em Cristo. A certeza que Deus é fiel e justo para perdoar pecados, para dar aquilo que nós pedimos. E quando nós dizemos isto, dar aquilo que nós pedimos, não pensem que vamos agora chegar aqui e que muita gente faz eu quero um Mercedes, eu quero um Ferrari, eu quero uma casa, eu quero umas sapatilhas. Nós não estamos a falar, nem a palavra de Deus em nenhum momento se refere às coisas mundanas. Ele diz que as coisas do mundo são perecíveis, que nós estamos neste mundo, sujeitos a este mundo, mas que devemos pôr a nossa esperança, os nossos olhos naquilo que é eterno e imutável, aquilo que é imperecível, e esperar pela morada, a nossa morada eterna junto do Pai. E isso é aquilo que nós estamos aqui a fazer e ansiamos todos os dias
apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, já vamos ler mais à frente, atingir esta plenitude de conhecer Cristo, de atingir a maturidade espiritual. E nós necessitamos isto urgentemente. Depois, o mesmo escritor diz aos Hebreus que a esperança é âncora da alma firme e segura, por causa da obra redentora de Cristo, o nosso sumo sacerdote, em Hebreus 6,19. Ou seja, nós em Cristo, tendo a nossa identidade bem firmada, sabendo bem quem somos em Cristo, nada nos pode separar do amor de Jesus. Amém? Nada nos pode enganar em relação à nossa verdadeira identidade, à nossa verdadeira posição perante o nosso Deus. E isto tem sido das coisas que o inimigo tem feito de uma forma clara, que é desfocar, desvirtualizar o poder da salvação nas nossas vidas e a eficácia do Espírito Santo no nosso dia-a-dia, na nossa transformação da nossa mente. Então, uma das coisas melhores que podemos saber e ter perfeita confiança é que somos filhos remidos do Deus Altíssimo. Amém? Temos uma esperança e fé naquilo que é eterno e imutável. Ou seja, não importa os sucessos ou os desafios, os altos e os baixos, o que importa é que este novo ano, independentemente do que nos apresentar, que nós tenhamos fé, confiança e esperança naquele que nos remiu. Agarra esta corda, a corda do Evangelho, agarra a âncora que Ele nos integrou, a sua palavra, para que nós possamos realmente, este ano, independentemente dos desafios ou dos sucessos, nós conseguimos glorificar o nosso Deus de forma completa e agradável a Ele. Ou seja, outra das coisas que esta esperança e esta certeza de que somos filhos do Pai conseguimos dividir em 3 pontos e produzirá estes 3 pontos sem qualquer margem para dúvida. E é essencial, nós tendemos como homens, digamos assim, e mulheres, de confiarmos, ou seja, sou um filho de Deus Altíssimo, estou aqui perante Ele, tenho todo o perdão necessário, tenho toda a disponibilidade, todo o acesso ao Pai, mas porquê é que as nossas vidas muitas vezes não refletem aquilo que nós realmente acreditamos? Poderão dizer, somos hipócritas, somos falhos, somos sim senhor. Mas há uma coisa que, se nós formos verdadeiros discípulos de Cristo, com a fé depositada no Filho de Deus, a nossa esperança depositada completamente no Filho de Deus, invariavelmente é impossível o Espírito Santo não promover em nós 3 pontos, que é o que nós vamos falar agora. E eu acho que estes 3 pontos são aquilo que para mim, e no meio desta reflexão que tive, foi aquilo que eu pedi como os meus votos para o novo ano, que é os efeitos da verdadeira esperança produzirão paciência, santificação e testemunho. E porquê é que eu digo isto? Paciência, de que forma? Vamos abrir em 2 aos Coríntios 4, vou abrir aqui. Depois dos versículos 7 a 18. Esta passagem fala em tesouros em vasos de barro e diz assim a partir do versículo 7: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, ou seja, não provém de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Mas para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Mas com esse espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Ou seja, certamente faz parte da vida do cristão os sofrimentos e as aflições. Mas quando a aflição alcança o cristão, ela produz o quê? Produz paciência. E a paciência, segundo Romanos 5, produz o quê? A esperança em Cristo Jesus. A esperança no livramento que Ele traz. Por causa dessa esperança, nós vivemos como peregrinos neste mundo, a caminho do nosso lar verdadeiro, no nosso lar celestial. Devemos estar prontos a qualquer momento, da mesma forma que estavam os apóstolos para deixar este mundo, para deixar esta terra, por amor a Cristo, para retornar à nossa verdadeira morada. E quando o fizermos, essa sim é uma verdadeira liberdade, em que nós não estamos agarrados às coisas do mundo, às coisas que temos ao nosso redor. Não estou a dizer que quem tem alguma coisa no mundo está errado, não é isso que eu estou a dizer. Mas o nosso tesouro está com Cristo. O nosso tesouro está nas coisas do reino, nas coisas de Deus. E então aí nós somos verdadeiramente livres. E apesar das dificuldades, apesar das tribulações que nós possamos ter, nós jamais desanimaremos e jamais perderemos a esperança e a fé que temos em Cristo. É verdade para vocês ou é só para mim? Não estou a ver ninguém, isto é esquisito, não se ouve ninguém. Pá. Vamos continuar. Segundo ponto. Espera aí. Ou seja, o primeiro ponto é paciência. Segundo ponto é santificação. Sempre que nós temos Cristo a mudar as nossas vidas, isto é outra coisa, sempre que temos a nossa esperança depositada naquele que vive para sempre, o Espírito Santo automaticamente vai fazer com que o nosso desejo é sermos transformados e muitas vezes chorarmos o pecado da nossa carne e termos arrependimento pelas nossas falhas. E diz assim, então, mas enquanto esse dia glorioso, ou seja, à medida que estão, só para fazer o tie-back com o resto, ou seja, temos que estar prontos para voltar para a nossa casa em qualquer momento, prontos para pagar o preço de sermos chamados filhos de Deus. Enquanto esse dia não volta em que nós veremos Cristo face a face, essa confiança leva o verdadeiro discípulo a uma coisa, a santificação pessoal. Em 1 de João 3, 1 a 3, podem abrir.
E aqui João acho que fala com algum deslumbre da palavra de Deus, e vocês tentem imaginar João a falar isto, e se nós queremos mesmo na palavra de Deus, isto é fantástico. E diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Vou ler outra vez. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. E isto fala no retorno do nosso Jesus. E agora diz assim no versículo final, que é importante: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Se nós temos a esperança no nosso Deus Altíssimo, no retorno de Jesus, se nós sabemos que somos filhos de Deus, como diz no início no versículo 1, vejam como é o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Deus é mentiroso? Não, de forma alguma. Então, se Ele diz que nós somos chamados filhos de Deus, é porque nós somos filhos de Deus. E então, se temos a esperança viva no retorno do nosso Rei, no amor e na esperança que Ele nos trouxe na redenção e na remissão, nós devemos purificar-nos e procurarmos sermos santos e puros como Ele é santo e puro. Amém? E isto pode parecer que nós tenhamos que nos chicotear. Nós não podemos esquecer de uma coisa: a nossa natureza carnal faz com que nós falhemos vezes e vezes sem contas, diariamente, em coisas que muitos de nós se lembram e muitas coisas que nós não nos lembramos. Portanto, não é uma questão de nós de autoflagelo, mas é uma questão de arrependimento. E nós não podemos meter agora aqui uma colher de açúcar, nem eu vou fazer isso, metermos uma colher de açúcar e dizer que não há problema nenhum. Não, a nossa carnalidade tem que ser dominada. Nós temos que saber que somos pecadores e que devemos diariamente procurar arrependimento e sermos corrigidos através do Espírito Santo. Não há outra forma de o fazermos. Nós não vamos ser santinhos a 100%, sem termos que fazer nada, sem procurar a santidade cá do nosso Deus. Nós devemos ser santos como Ele é santo. Qual é a nossa noção de santidade do nosso Deus? Se nós não procurarmos ser santos como Ele é santo, puros como Ele é puro, e se banalizamos o facto de não termos que nos arrepender diariamente, nós estamos a dizer então que temos um Deus meio impuro, de alguma forma. Se dizemos que somos filhos deles, que temos que procurar, que temos esperança nele e não nos purificamos, então ou Deus não é tão puro, ou nós é que não somos tão crentes como dizemos ser. É muito importante sabermos, termos esta noção que temos que nos arrepender, temos que reconhecer as nossas falhas, temos que reconhecer os nossos pecados. Não adianta esconder com uma pena aquilo que não dá para ser escondido. É com toda a honestidade, com toda a humildade, dizer: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso tanto de Ti na minha vida, perdoa os meus pecados, endireita as minhas veredas, faz com que eu não volte a pecar, ajuda-me. E na procura desta santidade, na procura desta purificação das nossas vidas, dos nossos corações, da limpeza do nosso interior, nós vamos ver a mão de Deus de forma maravilhosa, o seu amor, o seu abraço, e aí sim é algo que eu posso dizer que é completamente inexplicável e cada um de nós tem que o experienciar. Ou seja, falamos sobre paciência,
santificação e agora o último ponto, que é testemunho. Como é que nós podemos guardar para nós aquilo que Deus faz nas nossas vidas e a transformação que Ele traz? Testemunho, esperança e testemunho de Cristo. O cristão nunca deve ter dúvida da sua esperança. Está firmado numa rocha inabalável, que é Cristo. Antes, ele deve estar preparado para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em nós. Em 1 de Pedro 3, podem abrir. Diz o seguinte: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E agora uma parte importantíssima. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que com os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Diz aqui uma parte muito importante. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O que é que isto nos mostra? As pessoas veem a razão da esperança, não ouvem. As pessoas vão ver que há algo diferente em ti, em mim. Porque o nosso proceder, o nosso falar, o nosso entusiasmo, o nosso não desistir, a nossa esperança está em alguma coisa que o mundo não compreende. Ou seja, a esperança não é imposta, mas é visível na vida de cada cristão. E então vai haver aqueles que vão chegar à nossa beira e vão dizer assim: porque é que tu és diferente? Porque é que tu ages desta forma? O que é que há em ti que estás sempre bem disposto, sempre feliz, independentemente daquilo que te abala? E então, essa é a oportunidade que a pessoa tem o coração aberto de nós dizermos: a esperança que habita em mim é Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. E então podemos testemunhar ao coração de quem nos rodeia de forma incomparável. O Micael estava a perguntar aqui qual era o versículo, é 1 de Pedro 3, 13 a 16. Se calhar não disse. Ou seja, a nossa esperança não é imposta, porque diz mais à frente: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Ou seja, alguém que venha, um católico, venha dizer: mas tu acreditas nisso, eu acredito em santos, e nós damos uma descascadela daquelas monumentais. Não é isso que a Bíblia nos ensina a falar. Mas com toda a mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma a que todos os que falam maldosamente contra o bom procedimento de cada um de nós, porque estamos em Cristo, fiquem envergonhados das calúnias que possam dizer. Ou seja, o nosso proceder, a nossa conduta tem que ser correta em todos os dias. E nós podemos pensar: estamos na igreja, mas estou fora da igreja, ninguém me vê, posso fazer asneiras. Não vamos ser hipócritas a dizer que ninguém falha, ninguém diz alguma coisa que não deve, ninguém tem um proceder que não deve. Lá está, é buscarmos santidade e termos a nossa conduta. Se nós andarmos de vitória em vitória, de santidade em santidade, nós vamos conseguir atingir a plenitude de Cristo quando Ele voltar. Mas procurarmos agora, através e com a ajuda do Espírito Santo, esta santificação, esta purificação dos corações, esta purificação da nossa forma de viver, na forma de agir, na forma de falar,
É fácil? Não é fácil, não é isso que eu estou a dizer. Mas que é possível alcançá-lo? Isso sim, amigos. Isso não tenho dúvidas. Então, esta esperança faz com que vivamos sem desespero. Ela leva a suportarmos as tribulações, a combater o bom combate e a completar a carreira, aguardando o aparecimento glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Tito 2, 12 a 13 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar e purificar-nos para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, que ninguém o despreze. Isto foi o que Paulo disse a Tito. Diz aqui algo: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Se tu acreditas que foste chamado, que és um filho de Deus, que tens esta esperança viva em Cristo, isto é o objetivo da redenção de Cristo na tua vida. É Deus separar-te de toda a maldade e purificar-te para seres um povo especial e separado para Ele. Ou seja, nós devemos exortar-nos uns aos outros, repreender-nos uns aos outros, para que possamos estar e caminhar desta forma pura e santa, e como discípulos verdadeiros do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, eu queria só ler-vos uma passagem em Romanos 15, 13. É aquilo que nós devemos procurar no nosso Deus, é que Ele nos encha desta esperança e desta alegria. E diz o seguinte: que Deus que nos dá essa esperança, que esperança é esta? É Cristo Jesus, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Todos nós, tenho a certeza que aceitamos Jesus. Todos nós temos o Espírito Santo a operar nos nossos corações de uma forma incomparável, a mudar as nossas vidas. Por isso nós devemos encher-nos de alegria, de paz, e Ele, de certo, aumentará todos os dias a esperança e a confiança que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, e produzirá a paciência, a santidade e o testemunho para nós darmos a quem nos rodeia desta esperança viva. Amém? Queria orar por vocês. Foi assim uma mensagem curtinha. Espero que vocês tenham compreendido. Quem não compreendeu, mande mensagem que eu tento explicar. Passar aqui. Alto plano. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, um Deus que jamais nos abandona, Senhor. És um Deus, Senhor, que separou cada um de nós, Senhor, mesmo antes de nós sermos formados, Senhor, e
tens um plano, Senhor, de redenção, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, e para as vidas de todo o mundo, Senhor. Maravilhoso, Pai da glória, que só Tu podias preparar, Senhor, e providenciar, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu fazes nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nos dás, Senhor, a nível prático, Senhor, no dia a dia, tudo aquilo que é mundano, Senhor, nós te damos graças, Senhor. Mas, Senhor, aquilo que realmente, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, é que Tu abras os nossos corações, abras o nosso desejo, Senhor, de procurar, Senhor, firmar-nos, Senhor, na Tua palavra, na esperança viva, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor, sermos transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos ser purificados, santificados, Senhor, para Ti, Senhor, procurando ter vidas plenas, corretas, Senhor, e ansiando, Senhor, as coisas espirituais, Senhor, ansiando, Senhor, um crescer de maturidade, Pai da glória, um crescer no conhecimento de quem Tu és, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós podemos ansiar neste início do ano, Senhor, ter todas as coisas do mundo, todas as riquezas do mundo, Senhor. Mas, Pai da glória, naquele grande dia, Senhor, nada disso servirá de muito, Pai da glória. Senhor, nós humildemente, Senhor, te pedimos, Senhor, que abençoes, Senhor, cada um dos que estão aqui presentes, Senhor, cada pessoa da Igreja à Ponte, Senhor, que possa realmente, Senhor, ansiar, Senhor, por esta esperança viva em Cristo Jesus, Senhor. Que este seja o nosso desejo para 2022, Senhor, de crescermos mais na Tua palavra, Senhor, aprendemos mais de Ti, que és o manso e humilde, Senhor, de amadurecermos, Senhor, de sermos chamados verdadeiros discípulos, Senhor, de termos, Senhor, uma conduta, Senhor, que seja visível ao nosso derredor, Senhor, e em todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, para que possamos testemunhar, Senhor, que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador, Senhor, e que tens um plano de redenção, de reconciliamento, Senhor, grandioso para a humanidade, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, no nome precioso de Jesus, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém.